Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à sexta temporada do Glowcast, o podcast da Glow Holding, onde nós falamos de assuntos incríveis para realmente te tirar da zona de conforto. E hoje nós começamos a sexta temporada com um convidado muito especial. A gente está muito animado de receber ele aqui e eu tenho certeza que esse tempo que você vai passar junto com a gente vai ser de muito valor. Então aproveita, senta aí no seu sofá, pega aí um suco, um refrigerante, compartilha esse tempo aqui junto com a gente, que eu tenho certeza que vai ser demais. Eu quero apresentar aqui o meu amigo Thiago, seja bem-vindo, mano. Matão, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui hoje. Legal, cara. Gente, vai ser muito bom esse papo e eu quero convidar você para estar aqui junto com a gente. E antes da gente entrar na conversa, que hoje a gente vai falar de assuntos variados por aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, começando com o Tanks. Tanks Açaí e Fresh Food. Você já conhece o Tanks, o melhor açaí de Curitiba. E agora, meus amigos, vocês têm a oportunidade de se tornar um franqueado do Tanks, ou seja, levar o Tanks para sua cidade. Abrir uma operação do Tanks, hoje eles têm mais de 3 modelos de operação e você pode empreender através desse mercado de food service que tem crescido cada vez mais no Brasil. Além de nós experimentarmos o Tanks aqui, nós recomendamos para você empreender com o Tanks também. E olha só que hoje tem mais novidade do Tanks vindo por aí. Também nós queremos hoje falar de um assunto muito importante, que é o empreendedorismo digital. Um dos nossos patrocinadores aqui é a Hero Spark, e a Hero Spark é uma plataforma de gestão de infoprodutos. Você que quer empreender dentro de um mercado que cresce altamente no mundo em que a gente vive, na era que a gente vive, que é a era digital, você precisa conhecer a Hero Spark. Ela vai te ajudar a estruturar um produto digital, seja um curso, uma mentoria, seja qual infoproduto for. A Hero é uma das melhores plataformas do mercado, com as melhores taxas. Realmente, gente, hoje existem várias plataformas de EAD dentro do universo digital, mas a Hero, sem dúvida nenhuma, é uma de ponta e nós recomendamos a Hero Spark. E pra gente encerrar, você sabe que para você empreender hoje, você precisa ter uma solução contábil, uma gestão realmente tributária bem executada. E para isso, nós recomendamos a Easy Contabilidade. A Easy Contabilidade é um escritório de contabilidade que cuida de todas as operações aqui da holding, todos os CNPJs. Ela tem uma gestão altamente profissional, um time muito competente que vai te ajudar com toda a estrutura de pagamento de impostos, folha de salários, etc. Ou seja, tudo que você precisa, a Easy vai te ajudar no que está relacionado à contabilidade. Então nós agradecemos e recomendamos Tanks Açaí, Easy Contabilidade e Hero Spark. E sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso papo com o Thiago, começando com aquela pergunta que você já sabe que a gente começa, que é: quem é Thiago? Quem é Thiago? Miele? Boa. Primeiro, né, uma alegria estar aqui, Renato, obrigado mesmo pelo convite. E falando um pouco, é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas primeiro, não uma correção, mas a gente acaba utilizando, né, o meu nome é Thiago Nieveglovski, então, mas todo mundo, e aí por isso eu já tinha combinado com o Renato. Renato, é melhor você não arriscar falar meu sobrenome inteiro aí, né? Em rede social acaba usando Nieve, então é mais comum, né, no dia a dia. Então, Thiago Nieveglovski, tem 40 anos, né? Hoje casado há 15 anos com a Louise, ou Lolo, vulgo Lolo, todo mundo conhece como Lolo. Tenho 2 filhos, Davi e Lucas. Um de 11 e 7 anos, uma alegria, e gosto muito, sou muito intencional com relação à família, né? A nossa casa realmente vive isso, vive a família, a gente entende que é a base de tudo. E hoje estou, né, com 2 funções principais, né? Na minha trajetória, até olhando na questão profissional, né? Hoje sou diretor-presidente de um fundo de pensão, que é o Mais Futuro, Fundo de Previdência Mais Futuro, o qual tem uma previdência privada digital. Previdência digital é o nosso principal produto. Também sou professor no ISAE-FGV, da pós-graduação ISAE-FGV, pós-graduação em MBA da Universidade Positivo. E hoje, né, desde esse ano, né, estou como CEO do C12 Brasil, que é o maior fórum de CEOs empresários cristãos do mundo, né, veio para o Brasil em 2018. Estou aí com o desafio de um projeto de expansão, assumindo o papel de responsável pelo C12 aqui no Brasil. Então, um pouco da minha trajetória, um pouco falando de forma resumida aí, mas legal, é um pouco, cara, do que Deus tem me impelido, Deus tem me direcionado em relação a isso. Que legal, cara. Realmente a gente estava conversando aqui nos bastidores de vários papéis, várias funções. Hoje
que o Thiago tem se desenvolvido, tem se empenhado, dedicado o seu tempo. E eu acredito que todas elas têm muito valor. E até, cara, eu quero que você possa ajudar a galera que a entender como gerir tudo isso, né? Como fazer a gestão de tempo, a gestão de tarefas, a gestão de metas, objetivos de várias operações ao mesmo tempo, né? Eu acredito que esse é um grande desafio. Mas, Thiagão, uma das coisas que a gente faz bastante aqui, cara, é poder falar com a galera que tá assistindo a gente um pouquinho mais daquilo que as pessoas não sabem muitas vezes, não conhecem. Os bastidores. Os bastidores, realmente. As pessoas muitas vezes veem a foto, mas não veem o filme, né? Pô, o Thiago, hoje, à frente de tantas coisas importantes. Mas como que isso começou, né, cara? Porque muitas vezes a pessoa, ela tá nesse momento de dar um primeiro passo, de arriscar, de sair da zona de conforto. E, cara, conta pra gente como que foi o começo pra você, como que você entrou no mundo dos negócios. Então, na verdade, eu sempre achei na minha trajetória profissional e até da minha formação, eu sou formado em administração, fiz uma pós em finanças, então sempre achei que eu iria pro background, né? Para aqueles que iam ficar mais mexendo com números. Eu tinha uma frase que eu usava, que eu vejo que era totalmente contrária à vontade de Deus, que eu sabia lidar mais com número do que com pessoa. Sim. Porque sempre fui muito técnico, muito voltado aí para números. A ponto de, por exemplo, né, hoje, né, nós vemos aí, hoje faço palestra, dou aula, mas eu era a pessoa, a época de escola, faculdade, que é aquele que segurava a cartolina e não queria falar, não gostava de falar. Realmente tinha uma crença errada, né, um medo que me travava, e eu via de uma maneira muito clara. Hoje eu tenho esse discernimento, né, que é algo que, né, o inimigo me travava, porque no entendimento eu sabia que era onde Deus queria me usar, né, realmente no público, falando. E eu tive, dentro dessa empresa Mais Futuro, que era antes Fundo Paraná, eu tive um convite. Eu estava numa multinacional, trabalhando na área de controladoria, achando, aqui é o meu lugar, é trabalhar com números, é isso. Recebi um convite para gerenciar uma área, e era uma área, eu lembro até hoje, a pessoa que fez o convite, ele falou, olha, só que tem o seguinte, você vai ter que fazer algumas palestras, falar. Eu falei, não, Deus, e agora, e agora? E eu sempre questionando Deus, mas, né, e os números, como é que ficam? E aí eu fui buscar, né? Fui buscar uma vontade de Deus, fui buscar respostas. Eu acho que em toda a minha vida, em toda a minha trajetória, eu sempre tento buscar realmente fazer a vontade de Deus, né? Buscar as respostas que vêm dele, né? Porque eu sei que Deus tem um propósito, tem um chamado para minha vida. E eu entendo que fica mais fácil para nós, né? A partir do momento que a gente não toma a decisão no que é bom para mim, no que o que eu vou ganhar mais, do que vai ser bom para status, poder. Não, Deus, o que o Senhor tem para mim? É isso aí, cara. E foi interessante que Deus me deu uma palavra muito clara, né, na época, e eu questionava, Deus, mas eu vou assumir uma gerência, eu vou ter liderados que são mais velhos que eu, como que vai ser isso? Eu sou muito novo, eu sou muito jovem, eu questionava isso. E Deus me deu uma palavra em Jeremias que falava assim, não diga que você é muito jovem, aonde você for eu colocarei palavras na tua boca. E aquilo entrou com um rema na minha vida, entrou com uma convicção de um chamado, Deus está me levando para frente. Tá bom, Deus. E esse frio na barriga eu tenho até hoje. Graças a Deus eu falo, Deus, que eu não perca isso. Porque a partir do momento que eu tiver o entendimento que eu tô pronto para falar em público, tô pronto para dar uma palestra, tô pronto para fazer alguma coisa, aí tá errado. Aí a gente é na força do nosso braço. E foi aí então que a minha trajetória começou, né? Palestras, né? Conexões, possibilidades, me tornei diretor nesse lugar, ao qual daí me tornei presidente, diretor-presidente. Aí, através disso, entrei, né, como diretor-presidente, entrei como membro do C12. E aí recebi o convite ano passado para liderar o C12 aqui no Brasil. Mais uma vez, embaixo de oração, né, fruto de muita oração, muito direcionamento, entendi que era um movimento de Deus. Então, eu vejo assim, a minha trajetória profissional, eu sempre busquei realmente essa convicção e essa certeza, né, que torna as nossas decisões mais em paz, mesmo muitas vezes sendo contra o que a gente quer e mesmo muitas vezes sendo contra o que a gente entende ser o melhor. Porque eu brinco, né, às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, mas do nosso jeito. Deus, faça a tua vontade, mas que seja assim, assado, assado. E eu entendi na minha trajetória de vida
que eu não tenho que questionar, né, o processo. Eu tenho que entender onde Deus está me levando. Cara, E que legal. cada passo que, né, eu tenho dado, cada decisão que eu tenho tomado, não estou dizendo que a gente acerta todas, mas quando realmente você busca a vontade de Deus, busca respostas nele, eu vejo que ele abre as portas, ele fecha as portas que tem que fechar. E isso dá mais paz e tranquilidade para que a gente tome as decisões certas. Então, a minha trajetória de vida assim, profissional foi muito pautada nisso, sabe? De realmente buscar direção em Deus, alinhado com a minha esposa, que eu entendo também que o alinhamento e a unidade e a concordância dentro do casamento, quando você tem duas pessoas que buscam a vontade de Deus, é essencial. Eu não vejo Deus, né, criando conflito ou falta de unidade dentro de um lar, quando os dois buscam a mesma coisa acerca em relação ao futuro. Então, um pouco da minha trajetória está realmente pautada nessa busca. Pô, acho isso incrível, cara, porque eu gosto muito do texto que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, cara? E você falou algo que é de extremo importante, assim, né? Extremo valor, porque muitas vezes as pessoas vão tomar decisões e elas não colocam na balança de que o mais importante para ela tomar a decisão é a vontade de Deus. Tipo, a pessoa, cara, eu vou mudar de país. Cara, é a vontade de Deus? Isso. Não sei. Isso. Como você não sabe se você é maluco, cara? Como que você vai fazer isso sem saber da vontade de Deus? Eu, pelo menos, sou também bem radical nessa parte de toda tomada de decisão, todo realmente virada de chave que tem um peso de influência muito grande. É tipo, Deus, é da sua vontade? Moisés falava, né? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, a gente não vai se mover sem a certeza da vontade de Deus. Isso é extremamente importante. E você sabe que, Renato, eu vejo assim, nesse mesmo texto que fala da experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, fala de renovação de mente. Então a gente precisa realmente renovar a nossa mente e quebrar alguns paradigmas em relação às nossas decisões para buscar a vontade de Deus. Muitas vezes a gente... e eu, graças a Deus, eu nunca tomei uma decisão pautada em dinheiro, em poder, porque quando a gente tira isso, realmente anula a nossa vontade, a nossa carne, para saber o que Deus tem. Então isso na minha carreira profissional mesmo, eu sempre levei isso. Eu vou mudar de emprego, lá eu vou ganhar mais, lá eu vou ter mais. Deus, qual que é a tua vontade? Eu não estou pautando em benefícios terrenos, em benefícios temporários, em aquilo que não tem valor. E aí a consequência é o recurso, a consequência é você receber uma boa remuneração, a consequência é, né, Deus te colocar em lugares altos, mas quando você tem realmente a tua mente transformada para buscar a vontade de Deus. Sim, cara. E eu creio que esse é um ponto, cara, de muito ênfase, assim, que a gente precisa colocar, porque muitas vezes as pessoas, elas tomam as decisões erradas e depois elas recorrem a Deus. Né? Elas fazem a dinâmica errada do processo. Ao invés de recorrerem a Deus antes de tomar a decisão, elas tomam decisão, se frustram e depois recorrem a Deus. E é óbvio, Deus ele vai estar ali acessível para dar conforto para aquela pessoa, porém, até quando a pessoa vai ficar nesse ciclo de olhar para Deus apenas como um socorro? A Bíblia fala, ele é um socorro bem presente, mas ele é o conselheiro também. Ou seja, buscar conselho, não buscar apenas livramento. Isso é louco. Mas, cara, vamos lá. Eu quero que você possa falar uma coisa aqui que eu percebi que aconteceu na sua história. Você entrou ali na Mais Futuro, né, com com um objetivo específico e você foi crescendo ali dentro. Você entrou no C12 também com uma perspectiva e foi crescendo ali dentro. Como é que foi esse processo, cara? Né, de crescimento, de progressão? Você sempre teve esse olhar audacioso da coisa? Tipo, cara, eu quero crescer, eu quero me desenvolver? Ou a coisa aconteceu naturalmente? Como é que foi isso? Não, na minha vida como um todo, tudo... e eu digo isso não por mérito, mas eu sempre deixei a coisa caminhar de forma natural. Eu sempre tive entendimento, inclusive no próprio Mais Futuro, o meu crescimento, eu entrei antes de me convidarem para ser gerente. Eu tive uma passagem pelo Mais Futuro, eu brincava que era o menor do que o estagiário, não descredenciando um estagiário, mas eu era aspone, fazia de tudo. E era interessante que quando eu entrei no Mais Futuro, era então Fundo Paraná, eu já formado, eu fazendo uma pós-graduação, e eu via
outros amigos, né, que tinham se formado comigo bem, já em multinacionais. Eu falo, Deus, né, eu aqui, né, nesse emprego, né, o que o senhor tem, o que o senhor quer? Mas uma coisa que eu sempre levei para minha vida, até para que esse crescimento fosse de uma maneira natural, e é realmente fazer de todo o coração para Deus. Legal, né? Realmente buscar a excelência no que eu fazia. Então eu não fazia pelo recurso, eu não fazia pelo salário, eu não fazia pelo mérito de buscar a qualquer custo um crescimento, de ver oportunidades. Eu fazia para Deus e sempre tive isso como um norte para mim. Em tudo que eu faço, né, eu busco a excelência e faço para Deus. E Deus busca isso de nós, né? Quando entendemos que temos que refletir Cristo. Como cristãos, somos pequenos cristos. E como pequenos cristos, as pessoas precisam ver em nós Cristo. Na maneira que a gente lida com o nosso colaborador, na maneira que a gente trabalha, na maneira que a gente é diligente. Então eu sempre tive isso comigo. E uma outra coisa que eu tive sempre de posicionamento é sempre ser grato. Né? Eu acho que a murmuração te faz parar muitas vezes e faz com que você não cresça, fique muitas vezes fixo em um determinado local. Né? Reclamar do trabalho, reclamar do salário, reclamar do patrão, reclamar do emprego. É uma murmuração. E eu sempre entendi o seguinte, eu entendo o seguinte, sempre são oportunidades. E é interessante que contentamento é diferente de comodismo. Então, devemos sempre estar contentes pelo que Deus nos dá e onde nós estamos e o que nós temos, mas nunca nos acomodar. Legal. Então, às vezes, a gente inverte o contentamento de eu nasci assim, vou morrer assim e vai viver assim. Não. Então, eu sempre busquei capacitação, sempre busquei conexões, sempre fiz o meu trabalho com excelência e sempre com o coração grato a Deus pelo que Ele estava me possibilitando. Eu entendia o processo. Deus, é isso que o Senhor tem para mim hoje? Amém. Muitas vezes não entendendo, muitas vezes, eu não vou dizer que toda vez foi tranquilo, muitas vezes, né, debaixo de muito questionamento, Deus, né, não dá, né? Olha assim, e agora? Sim. Mas depois que passa o processo, depois que você se posiciona realmente num processo de excelência, de contentamento, as coisas fluem naturalmente. Então, na minha vida, aconteceu muito naturalmente. A minha mãe, inclusive, já me falava na época, filho, você é muito sossegado. E não sossegado de estar parado, mas de parar, vamos esperar. Não aconteceu, vamos seguir. Porque eu vejo assim, você trazer uma ansiedade, eu não estou dizendo que a gente tem que cada vez, né, controlar isso, se preocupar com isso, se estressar com isso. O que isso vai mudar a situação? Exato. Né? Então, às vezes a gente tem que passar pelo processo, a gente às vezes tem que passar pelo vale. Né? Deus tem um ensinamento quando nos leva muitas vezes para o deserto. Né? O próprio Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para um processo, para o início do ministério dele, para algo maior. Então, por que, né, muitas vezes, né, a gente não pode entender isso e começar, Deus, o Senhor está me levando para esse deserto, para esse processo. Com qual motivo? Né? E aí sim, é o momento, e eu vejo assim, o deserto, os vales, são os lugares que a gente mais se aproxima de Deus. Sim, a gente estava conversando. Cara, sim. Que a gente realmente tenta. Então Deus permite muitas vezes a gente passar por isso para que realmente a gente possa amadurecer e crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, se a partir do momento que a gente trabalha, né, e tem um processo com excelência, realmente busca fazer, não para homens, não para poder, não para dinheiro, não para coisas terrenas, mas para o Senhor. Meu trabalho é para o Senhor, glorifica Ele. A palavra adoração, na sua origem, tem a mesma base da palavra trabalho na sua origem. Então, peraí, o meu trabalho é uma forma de adorar a Deus. A gente imagina muitas vezes, eu quero adorar a Deus na igreja, eu estou lá no domingo. Não, o teu trabalho é uma forma de adorar a Deus. A partir do momento que você critica o seu trabalho, a partir do momento que você fala mal do teu chefe, a partir do momento que você não faz com excelência o teu trabalho, automaticamente você está deixando de adorar aquele que te colocou ali, é o teu Criador, o teu Pai. Então eu entendi isso e levo isso para a minha vida onde eu estou. Eu realmente sou muito intenso no que faço, porque eu faço para Deus. Que legal, e aí cara. as consequências são naturais na minha vida. Muito bom.
Muito bom, cara. E eu acredito que tudo que a gente realmente faz, tudo que a gente está se posicionando e operando, vem a partir de um nível de consciência de que a gente já acessou e a gente faz porque a gente está fazendo intencionalmente. E isso vai te levar para um lugar diferente, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas deixam de acessar aquilo que Deus tem para elas porque elas não sabem lidar com o processo, né, cara? E o processo realmente vai te processar, cara. Vai processar você num nível de te preparar para viver o propósito que Deus tem na sua vida. E muitos param no meio do processo, né, cara? E eu gosto muito, você entrou num tema que eu amo, cara, que é a vontade de Deus. Por quê? Existem 3 vontades na minha leitura. A vontade de Deus, a vontade do homem e a vontade do inimigo. Sim. Né? E a gente vai ler lá em Salmos, Davi fala: os meus dias contados foram escritos no teu livro. E eu fico pensando, cara, quer dizer que nossos dias estão escritos realmente detalhados? E eu penso, aí é um pensamento meu mesmo, de que realmente, se a gente está na vontade de Deus, os nossos dias foram desenhados por Deus. A gente vai viver esse desenho, essa história que Deus escreveu pra gente. Só que a gente pode em algum momento alterar isso. Que é falando, não. Deixa que eu tomo o controle aqui. Deixa eu tomar minha decisão. Qual voz estamos escutando para tomar a decisão, cara, né? Dessas é 3. maluco, cara. É maluco. Porque às vezes a vontade de Deus realmente vai te levar para um lugar que aparentemente não é o melhor. Aparentemente. Mas uma coisa que eu acredito que a gente vai concordar aqui é que a vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo, cara. E depois que passa, você compreende. Durante o processo, você questiona. Deus, mas é isso mesmo? A prensa, né? Mas depois que passa, eu tive um exemplo prático disso. Quando eu entrei no mercado financeiro, né? A Maistura é uma previdência digital. Então, mais voltada para a previdência. E comecei a dar aula. E eu comecei lendo, na época, de uma maneira muito também intencional, a palavra de Deus com uma ótica financeira. Aí veio depois, eu escrevi um plano de leitura sobre isso. E eu comecei a ir dando aula, palestras, com temas técnicos, mas com pilares, e eu entendia que era a vontade de Deus, entendia que era o que Deus estava me impelindo para fazer. Então comecei a realmente dar aula e palestras muito voltado com princípios cristãos dentro do tema finanças, dinheiro e assim por diante. E muitos testemunhos em relação a isso, várias pessoas aí que participaram das minhas aulas, participaram de palestras e depois vinham até mim, olha, eu fui tocado, você é cristão, e é interessante que em nenhum momento eu tinha falado sobre isso. Uau. E aí você começa, uau, é isso que Deus quer, é isso que Deus tem. E é interessante que quando eu comecei a fazer isso, eu recebi um convite para ministrar sobre essa temática finanças dentro de uma igreja. Eu falei, não, Deus, agora não. Falar sobre isso dentro da igreja, não. E mais uma vez, né, e aí que quando a gente busca, né, a minha vontade não era, porque é um assunto delicado, é um assunto muitas vezes polêmico, né, você tratar sobre isso. E mais uma vez, eu buscando em Deus, Deus me deu uma resposta muito clara através da palavra, que é o texto que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, e na hora, muito claramente, o Espírito Santo falou comigo, financeiro. Uau. Falei, tá bom, Deus. E aí eu comecei a participar de alguns cultos, igrejas no Brasil e até fora do Brasil. Ministrei também nos Estados Unidos, algumas igrejas de brasileiros lá, sobre essa temática. E como isso é libertador, né? Quando você entende estar no centro da vontade de Deus, no teu trabalho, na tua função, nos dons que Deus te coloca. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas Thiago, como que eu sei qual é a vontade de Deus? Eu falei, tenha sinais. Primeiro, se Deus te criou para algo, Ele te colocou dons e capacidade para isso. Né? Ele não vai criar, né, um copo para ser colocado água se não tivesse fundo. Ele te deu dom. Então, qual que é o teu dom? O que você é bom? E não é o bom de soberba, né? De, eu sou bom naquilo. Mas a gente precisa identificar que Deus nos deu dons e habilidades específicas para cumprir o nosso chamado. Então, identifique isso. Segundo, o que te faz brilhar os olhos? Porque um dia eu escutei um negócio de um pastor, né? O que te deixa inconformado é onde Deus quer te usar. E aí, o que te deixa inconformado? O que faz brilhar os teus olhos? E era um negócio interessante, que é a questão financeira que eu via, né? Famílias sendo destruídas, pessoas muitas vezes com um olhar diferente. É a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Eu falei, não, isso me deixa inconformado. Uau, mais um sinal. E o terceiro, as pessoas começando a identificar isso em você. E aí você começa a perceber, esses 3 pontos
É isso que Deus quer para minha vida. Então, às vezes a gente não entende o processo, né, a vontade de Deus, mas quando passa e você olha para trás e você vê frutos, você fala, valeu a pena cada decisão, né, cada processo que a gente passou, deserto, vales, mas hoje eu vejo os frutos que vieram através da obediência na vontade de Deus. Cara, é incrível. Você falando, eu me lembrei da história de Pedro, né? E falando sobre processo, falando sobre jornada, porque a gente às vezes vai olhar, por exemplo, né? Antes de falar de Pedro, a gente vai olhar para a história de José e a gente vai ver uma história incrível, né? O cara, ele foi o tempo todo fiel, ele foi o tempo todo obediente, procurando obedecer à vontade de Deus. E ele realmente viveu, né, o cumprimento de todas as promessas. Ele foi processado e viveu o propósito. Mas quando a gente vê a vida de Pedro, por exemplo, Pedro ele passou por um processo bem complicado, onde ele negou Jesus 3 vezes. Né? E eu fico pensando, né, muitas vezes as pessoas, elas, em algum momento do processo, elas podem, cara, falhar, né, cara? Cair, negar Jesus, né? Abandonar Jesus, como Pedro fez. Mas o que eu acho incrível da história de Pedro não é a ênfase dele ter negado Jesus, mas é a ênfase de Jesus voltar para ele e falar, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, né? E perguntar as 3 vezes para Pedro poder falar, cara, eu errei, mas ele continua acreditando em mim. E é incrível porque aí cumpriu, cara. Atos 2, Pedro vai lá e prega, e aquela palavra lá do comecinho, eu te farei pescador de homens, se cumpre, cara. É incrível, mano. Cara, mas me diz uma coisa, eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu, mas me diz, qual que foi a decisão mais importante que você acredita que você tomou nessa sua jornada que te trouxe até aqui? Eu vejo talvez algumas, né, que eu tomei, né, que hoje eu percebo que foram importantes para chegar onde eu cheguei, né? Seja num contexto, eu tive algumas propostas de trabalho durante o meu processo que me fizeram buscar em Deus, porque num contexto racional, terreno, mundano, né? Tudo fazia sentido para eu tomar essa decisão, né? Seja financeiramente, seja numa questão aí do cargo em si. E para mim foi muito fácil, né? Uma convicção em Deus aí, de não tomar essas decisões. E eu vejo hoje frutos dessas decisões que muitas vezes, racionalmente falando, eram mais fáceis de serem tomadas. Não, tá perfeito. É tudo que um executivo quer, é tudo que uma pessoa quer profissionalmente. Então, para mim, decisões que foram tomadas. E agora, recentemente, né, a escolha aí de estar à frente do C12, né, tive uma convicção de buscar realmente em Deus, esse entendimento desse novo tempo. O C12, ele praticamente 6 anos aqui no Brasil, e ele passa realmente por um novo ciclo. Eu entendo esse novo ciclo. Eu já tinha na minha mente algo que Deus já tinha trabalhado já há alguns anos na minha vida, que eu tinha uma convicção que com 40 anos, e isso eu entendo que é profético, né, haveria uma mudança, eu não sabia o que era. Eu não estou nem dizendo na questão profissional, mas havia uma convicção minha, eu compartilhava isso com a minha esposa, de realmente uma nova fase, um novo ciclo. Eu tenho entendido, né, esse direcionamento de estar hoje no C12 de uma maneira muito clara, as portas se abrindo. E eu entendo assim, sabe quando você olha a situação e quando você recebe o convite, desde a época de Maisturo, quanto C12, eu olho, mas na minha cabeça eu era o improvável. Sim. Sabe, os improváveis, Pedro, os improváveis de Deus. Uau. E não de uma maneira, né, sem demagogia aqui, mas eu entendo assim, tinham tantos para estar onde eu estou, mas Deus olha o coração, né? E graças a Deus eu tenho cuidado, e isso minha mãe sempre falava, né, filho, cuida do teu coração. Deus vai te colocando, Deus vai te erguendo, e o que a gente precisa quando Deus abre as portas e permite que a gente tome as decisões pautado na vontade dele, é realmente guardar o nosso coração para que aquilo onde Deus tem nos colocado não nos corrompa. A gente achar que é da nossa própria força, do nosso próprio braço, com as nossas conexões, com o que nós fazemos. Não. A honra e a glória é sempre dada a Ele. E eu tenho esse entendimento, né? Onde estou, né? Jesus nos imperiu 2 coisas: vão e preguem o evangelho e façam discípulos.
continuidade do ministério de Jesus está nas mãos da igreja, nas nossas mãos. Sim. Onde Deus tem nos colocado para pregar o evangelho e fazer discípulos, cada um Deus coloca num lugar. E é isso que a gente precisa entender, né? Eu não preciso estar no teu lugar. Eu entendo o seguinte, Deus tem levantado você por um propósito, para, no final das contas, pregar o evangelho e fazer discípulos. Sim. Deus tem me levantado em outra área, em outro lugar, com outras pessoas. Para quê? No final das contas, pregar o evangelho e fazer discípulos. Porque o que vai permanecer é aquilo que é eterno, que são as almas que nós levamos para Jesus. Animal. Então, quando eu vejo as decisões, para mim é muito pautada nisso aí. Que legal, cara. Eu acho que essa visão é muito importante porque às vezes a gente olha para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e a gente traz isso como se fosse o fim das coisas. Mas na verdade tudo é meio, né? Tudo é meio para que de alguma maneira Cristo seja reconhecido. E quando as pessoas colocam o dinheiro como um fim, o trabalho como um fim, os recursos, os dons, as habilidades como fim, ela vai se frustrar, cara. Total. Mas quando ela entende que tudo isso é meio, é recurso, né? O Deus que dá a visão da provisão, isso é uma provisão para o cumprimento de um chamado, né, cara? Os negócios, etc. Isso aí. E isso é muito legal, cara. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção, e eu acho que pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, é sobre como saber a vontade de Deus, né, cara? E você falou, poxa, inúmeras vezes eu recorri à palavra. E ali me orientou. E às vezes as pessoas ficam nessa do tipo perdidas, desorientadas em como elas vão encontrar a vontade de Deus. E aí tem até aquele meme, né? Deus pegando a Bíblia lá do céu e falando, tá aqui, cara, a minha vontade, já né? deixei, é isso aí. E isso é importante. É total, né? Quando você olha, porque eu vejo, Deus fala de diversas formas conosco, né? Então, até de forma audível, a gente vê no contexto da palavra de Deus, né? Vários e vários exemplos, Deus falando. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, a partir do momento que você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Nós nos tornamos a habitação do próprio Espírito de Deus. Então, peraí, até que ponto eu buscar a vontade de Deus é o quanto eu estou entendendo e dando liberdade para que o Espírito fale ao meu espírito. Porque ele pode habitar, mas ele pode estar recluso num espaço dentro da minha casa lá, olha... Espírito Santo, você vai habitar, mas fica só nesse quartinho. Na questão profissional, você não precisa... Na educação dos meus filhos, não preciso de ajuda. Até que ponto, e aí eu vejo a Bíblia, né? Num contexto de estar cheios do Espírito Santo, eu permito que o Espírito Santo flua e seja livre para atuar em todas as áreas da minha vida. Ocupe tudo, né, cara? Inclusive na área financeira. E aí fica mais fácil, porque eu vejo assim, o Espírito Santo tá ali. Então eu tenho algumas, claro que eu vou buscar na palavra, eu entendo de uma maneira muito clara. Deus não vai te dar um direcionamento, fazer a vontade dele que vá contra a palavra de Deus, né? Não existe isso. Então eu vejo a palavra, ela é o alicerce, ela concretiza, ela dá o fundamento para que você tome a tua decisão. Eu sempre tenho isso, né? A palavra é o prumo ali para tomar a decisão. Mas, ao mesmo tempo, o entendimento de como que está você com Deus, né, no teu momento de intimidade, para que ele te traga a paz que excede todo o entendimento. Né? E aí é o que eu tenho, né, para mim, para as minhas decisões, assim, né, em relação ao chamado, ao que Deus quer, aos próximos passos. Se eu não estou em paz, e isso eu trago para dentro do contexto familiar também, num contexto de unidade... E claro que a gente precisa olhar o nosso cônjuge e da mesma forma o nosso cônjuge precisa ter essa convicção e precisa ser um homem ou uma mulher de Deus para que haja essa concordância e unidade. Mas se não há uma unidade, se não há uma paz no meu espírito em relação a uma tomada de decisão, eu breco, eu não saio. Eu fico, Deus, cadê? Né? E aí são sinais de uma convicção de que você está tomando a decisão certa. E aí você vê mesmo muitas vezes não entendendo, mas Deus dá a direção e eu concordo com você, a palavra é o fundamento para que a gente possa tomar a decisão. Muito bom, cara, que legal, isso é demais. Eu recentemente ouvi uma coisa, cara, que me chamou muito a atenção e eu vou comentar aqui com você. Eu sempre admirei muito a vida de Salomão. Cara, Salomão realmente fez coisas incríveis, né? Um dos textos que mais me chama a atenção é quando a rainha de Sabá, ela vai ver lá o reino de Salomão, o palácio, ela se espanta, né? E ela glorifica a Deus por causa disso.
Até no nosso quadrinho ali tem algumas palavras e uma delas é sabedoria, porque a gente acredita muito que a sabedoria, ela revela a Deus. E assim, por causa disso, eu sempre olhei para o pedido de Salomão de uma forma muito valorosa, né? Deus chegou para ele e falou, cara, o que você quer? E ele pede sabedoria. Isso é demais, né? Eu quero sabedoria. Mas, cara, recentemente eu ouvi algo que ressignificou um pouco a minha forma de ver tudo isso. A gente vê Davi, né, o pai de Salomão, também tendo uma atitude diante de Deus e pedindo uma coisa. Em Salmos 27 ele fala o quê? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar na tua casa, na tua presença, todos os dias da minha vida. E existe um paralelo ali porque a gente vê dois pedidos, né? Davi pedindo uma coisa, Salomão pedindo outra coisa. E, obviamente, as duas coisas são importantes. Mas hoje eu consigo olhar para o pedido de Davi com muito mais, cara, com muito mais paixão, sabe? Cara, eu quero o quê? Eu quero a tua presença. Porque se eu tiver, né, na sua presença, cara, as outras coisas, elas vão realmente... Ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte da excelência, ele é a fonte de todas as outras da paz, coisas. Da alegria. Eu digo sempre, né, Jesus é suficiente nas nossas vidas. Então, e isso eu tenho muito, né, na questão do familiar. Muitas vezes a gente busca a satisfação dentro do casamento do nosso cônjuge. Mas a nossa satisfação completa está em Jesus. Quando a gente entende isso, e aí sim a gente tem um posicionamento de refletir Jesus dentro do nosso matrimônio, aí você tem um casamento saudável. Mas a tua satisfação, ela precisa estar integralmente nele, em Jesus. Quando a gente entende isso, né, as coisas fluem. A minha satisfação não está no dinheiro, a minha satisfação não está no trabalho, não está na minha esposa, porque aí a gente se frustra muitas vezes de ter uma expectativa em coisas que são materiais e terrenos. E é um peso muito grande que a gente coloca sobre as pessoas, né, cara? Elas não são competentes e capazes de nos satisfazer, cara. Total. Não são. E aí a gente sempre vai ficar com aquele sentimento de tão me devendo, né? E aí a Bíblia vai falar, sejam vocês devedores, devam amor aos outros, né? Do tipo, cara, eu tô devendo, não o outro tá me devendo, né? Cara, mas legal demais. Ó, vou te fazer uma pergunta aqui, que é massa demais, eu acredito que pode ajudar bastante a gente também. Como que você enxerga e equilibra esses pratos aí na sua vida, né? A vida profissional, a vida ministerial e a vida pessoal, né? Ou como que você enxerga essa dinâmica, né? De todas essas esferas aí que você atua hoje? Primeiro, uma das coisas que eu entendo, assim, que não há uma dicotomia entre mundo secular, espiritual, entre fé e trabalho. Aonde você for, você tem que ser um cristão, né? Então, eu sou realmente bem intencional no contexto de tentar buscar um equilíbrio dentro de tudo isso. Não adianta você construir um império e sacrificar, né, o que eu entendo o nosso primeiro ministério, a nossa família. Então, é importante, sim, você entender, né, essa dinâmica de como que eu vou equilibrar e ser intencional e presente nisso. Então, o meu primeiro pilar que eu vejo assim, que é o que Deus nos impeliu, nos chamou, é a questão da família. Algum tempo atrás, eu e minha esposa, a gente abriu inclusive um canal para falar sobre isso, que é o Family 412, que vem de Eclesiastes 412, que é um texto famoso que fala do cordão de 3 dobras, que não se arrebenta com facilidade. E a gente entendeu, o que nós vivemos em casa, a gente precisa replicar, porque da mesma forma que eu falei ali, né? É uma direção muito clara do Espírito Santo em relação ao que estava nos deixando inconformado. A gente via processos, né, de desconstrução familiar, de papéis, de homem, mulher, isso inclusive dentro da igreja. E aí a gente começou, Deus, então vamos começar a falar sobre isso de uma maneira muito tranquila, orgânica, do que a gente vive. Então, nós hoje, como família, eu e minha esposa, a gente é muito intencional, né? A ponto de, e eu vejo assim, esse equilíbrio, muitas vezes a gente não sabe dizer não para as coisas, né? E a gente tem muito claro isso, né? De realmente, até para as coisas que a gente entende que são de Deus, no contexto eclesiástico, igreja, a gente sabe dizer não. A gente precisa saber dizer não. Porque nem todas as coisas que te convidam para você fazer é para você fazer. Então, se torna fácil quando você tem esse equilíbrio. Às vezes a gente pensa, não, o que é melhor? Eu ir lá servir na igreja ou estar em casa com meu filho jogando um jogo de tabuleiro? Aprenda a dizer não, talvez, para estar servindo na igreja. Porque
automaticamente na nossa mente, não, mais valoroso, e é o que Deus quer, que eu vá lá servir os meus irmãos na igreja. Mas espera aí, qual que é o teu primeiro ministério que Deus está te impelindo? E eu entendo, meus primeiros discípulos são os meus 2 filhos. Eu tenho um dever, um zelo, eu vou ser cobrado, e não de uma maneira pejorativa, pesada, pelos talentos que Deus tem me confiado, que são meus 2 filhos, a minha família, a minha estrutura familiar. Então, sim, precisamos ter um olhar de equilíbrio e buscar intencionalidade, presença, quer queira, quer não, o celular e o contexto de trabalho, essa questão de workaholic, afastou principalmente o papel do homem de casa. Então, eu tento buscar ser muito intencional, de buscar realmente estar conectado e intencional dentro de casa, sendo presente, sendo intencional, né, sendo responsável por papéis, porque eu vejo assim, muitas vezes a gente quer terceirizar para nossas esposas um papel que muitas vezes é nosso como homem, como pai. Sim. Não, eu tô cansado, eu volto do trabalho, me deixa aqui no meu canto. Pera, vá lá, peita, seja homem, eu brinco, seja homem e vá e assuma a tua responsabilidade como cabeça do teu lar, como a Bíblia fala. Na outra ponta, quando eu olho o contexto de trabalho e ministério, eu não separo as 2 coisas, né? Na verdade, eu trabalho com as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque eu entendo que o meu trabalho é o meu ministério. Onde Deus tem me colocado é o meu campo missionário, é o meu campo ministerial. Eu entendo muito claramente e abriu muitas vezes os meus olhos para isso, a entrar no C12, que o meu negócio é o meu ministério. Então eu entendo que Deus me coloca num lugar com um objetivo de pregar o evangelho e fazer discípulos. Aonde ele está me colocando pode ser que seja numa empresa, uma multinacional, pode ser que ele está me colocando numa igreja. Qual que é o teu campo ministerial? Qual que é o teu campo missionário? Muitas vezes a gente terceiriza isso como papel somente do pastor. Não, eu como empresário, eu como executivo não tenho essa responsabilidade. É a responsabilidade do pastor de pregar a palavra. Não, peraí, mas Jesus não colocou condicional quando direcionou a igreja, vão, preguem o evangelho e façam discípulos. Então, onde Deus tem me colocado, eu preciso frutificar eternamente através das vidas. Então, esse equilíbrio, eu tento entender que é uma coisa só. Legal. Eu, como cristão, as pessoas precisam ver em mim pequenos Cristos. Legal. Um pequeno Cristo. É legal. Essa integralidade das coisas, né, cara? Do tipo... Os seus filhos têm que ver que você é um discípulo, né? Os seus colaboradores também, né? Ou seja, os seus amigos... Não é um cristão 007, né? Cara. Ou ser cristão na igreja, em casa é uma outra pessoa. Sim. Não, pelo contrário, né? Realmente é o que eu falo. A partir do momento que a minha esposa vê em mim Jesus, a partir do momento que meus filhos vê em mim Jesus, somos revestidos, né, de Cristo. As pessoas precisam ver Jesus em nós, seja nosso caráter, nas nossas ações. E uma coisa que eu tenho muito claramente, né? Claro que as ações falam por si só, né, de quem nós somos, da nossa essência, do nosso caráter, mas ao mesmo tempo eu creio assim, a fé vem pelo ouvir. Né, cara? Precisamos falar de Jesus, né? O tempo está passando. Pessoas do nosso lado muitas vezes estão indo para o inferno e muitas vezes a gente se cala por eu não vou ser invasivo com essa pessoa. Não, precisamos refletir e falar dele, porque tudo é por ele, para eles e através dele são todas as coisas. Animal. E é isso que eu levo para minha vida. Muito bom, cara. Animal demais, ó. Tem uma aula aqui, hein, cara? Uma mentoria C12 aqui. Gente, olha só que legal. Os nossos amigos, patrocinadores, o Tanks, enviaram um presente aqui, Thiagão. Eita, e agora é bom, porque eu achei que só estaria na imagem. Vai sair ali, né? da TV aqui, ó. Vai virar 3D. E a produção vai trazer aqui um açaí pra você do Tanks experimentar ao vivo, em primeira mão. Olha aí, cara. Olha, mas tá bonito, hein? Olha, minha esposa vai olhar, meus filhos depois vão olhar lá, depois, ó. Mas eu prometo, ó, agora vou ter que conhecer lá o Tanks, hein? Cara, olha aí, esse aí tá bonito, hein, cara? Tá bonito, hein? Cara, tá servido, Renato? Manda ver, manda ver. Mostra ali pra câmera pra galera dar uma olhada. Olha aí, gente. Aí, ó. Tanks açaí. Caprichado, hein? Ao vivo, primeira mão. Olha aí, gente. Então, aproveitando, agradecer o Tanks mais uma vez. O Tanks, além de você poder experimentar, pedir no delivery. Você que tá assistindo 10, a gente aqui agora, vai aparecer um QR Code aqui, ó, na tela. E você pode pedir, comer aí na sua casa. E aí, cara, tá gostoso? Dá até vontade de ficar comendo mais aqui, mas daí eu vou parar de falar, melhor não, né? Cara, mas muito bom, né? Gostoso, a qualidade dos caras é acima da média mesmo.
Às vezes você vai comer aquele açaí meio aguado, meio... Parece gelo, né, cara? Esse é deles cremoso, é daqueles que eu diferenciado. gosto, ó. E tem muito, gente. Olha isso. Tem sabor demais, então recomendamos. Thanks, obrigado. Obrigado mesmo. Nota Vamos pra 10, cima. Nota 10. E é interessante porque o nome Thanks nasce do texto de gratidão. Em tudo dai graças. Uau, que legal. Então, até tem aqui um slogan, né, que a gente usa aqui desse lado, que é espalhe gratidão. Tá do outro lado da embalagem. Que legal. Então, realmente ter uma mensagem através dos negócios, né, cara? Eu acredito que, como você mencionou, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E acredito que a gente precisa ter uma mensagem, né? Qual é a mensagem que a gente tem levado através da nossa vida? Uma vez eu estava em oração e fazendo uma palavra, né? Criando um esboço. E o Senhor, ele falou muito claro no meu coração assim... Você... Muito mais do que você ter uma mensagem, você precisa ser uma mensagem. Né? Das pessoas olharem para a sua vida, olharem para sua esposa, olharem para o seu casamento, olharem realmente para tudo aquilo que você está construindo e elas verem uma mensagem. Né? Do tipo, qual é a sua mensagem? Né? O que você carrega? E isso tudo é muito legal, cara. E a gente tem uma frase que a gente sempre fala aqui também, que é que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E, cara, quantas não são as vezes que a gente vê pessoas meio que justificando o fracasso da família com o sucesso empresarial, o sucesso ministerial, seja qual for o sucesso, cara, nenhum deles tem mais valor que a família, né, cara? Isso é muito bom. É prioridade, né? É a prioridade e a base. Eu vejo que, assim, uma sociedade saudável, uma igreja saudável passa por um conjunto de famílias saudáveis. Então é a base de tudo, né? Quando a gente entende, né? Peraí, deixa eu ser intencional dentro da minha casa, com os meus filhos, para criar um lar saudável, um lar que reflita Jesus. Isso vai reverberar aí para a sociedade como um todo, para a igreja como um todo. Então, tudo começa para mim dentro do contexto familiar. Que legal, cara. Que show. Isso é muito bom. E, cara, me diz uma coisa assim, né? Ao longo da sua jornada, teve algum desafio que você passou, que você se lembra e você fala, cara, esse desafio aqui foi muito difícil, mas eu consegui superar. E eu falo isso, cara, porque eu acredito no poder do testemunho. Eu acredito que muitas vezes situações que a gente passa e que muitas vezes nos ferem, essas feridas agora curadas, cicatrizadas, elas têm um poder de cura, né? E seja qual for o desafio que Deus permitiu com que a gente passasse, a gente superou isso, eu acredito que tem um poder muito grande. Você lembra de algum desafio que você passou aí? Seja qual for a área, para compartilhar aí com a galera. Eu tive dentro do que eu comentei, né, do contexto do profissional, né, o qual eu, na minha mente, eu achava que estava atrasado, né, olhando no contexto profissional, e agora tô ficando para trás, né. Então foram desafios realmente que me forjaram, que me fizeram ser resiliente, e eu vejo que Deus está me preparando para esse momento. E teve um recente, né, vou colocar aí, que foi a conferência do C12. Eu assumi o C12 em janeiro, e o C12 tem uma conferência nacional que é feita a cada 2 anos. E eu tinha o dever de estar à frente aí da conferência nesse ano, e foi agora no começo desse mês, em novembro. E quando eu tomei a decisão, inclusive o Sérgio, o qual, né, trouxe o C12 aqui para o Brasil e foi levado foi convidado para participar do C12 Global. Hoje ele está como vice-presidente do Global. E ele colocou e talvez me fez repensar, olha, você quer realmente fazer a conferência esse ano? Não tem problema se não fizer. Eu falei, não, eu vou fazer, tinha uma convicção. Mas eu não sabia onde estava, né, colocando o meu pé. Né? Nunca tinha feito evento, eu brincava. O único evento que eu fiz foi a festinha de aniversário do meu filho, em que 80% minha esposa fez a festa. Então pensa a minha tragédia. E foi um desafio, porque eu vejo assim, fazer um evento em que existe cria-se uma expectativa, um evento para executivos, empresários, gente do Brasil inteiro, um evento custoso, um evento em que você já tinha um parâmetro de um outro evento que foi feito há 2 anos atrás, com um alto padrão de excelência, um alto nível de palestrantes e conteúdo. Existia uma preocupação, existia uma ansiedade com relação ao que seria. E por que eu digo que foi para mim assim um desafio?
Porque além de todo carregar isso aí, a gente lançou o evento. Gente, o processo foi terrível, porque eu acho que é meio cultural do brasileiro deixar tudo para última hora. Tudo para última hora. E aqueles número de inscritos não aumentava e não aumentava. E eu, com cheque na mesa, brincando, mas com valor alto, expressivo aí em relação ao evento. O evento não era para ter fins lucrativos, era para se pagar. Mas os inscritos não aumentavam. E eu desesperado, e agora? E vai, e ora, e vai, e busca, e fala. E 2 semanas antes, né, a gente esperava aí em torno de 200 pessoas. 2 semanas antes, eu não tinha nem 100 pessoas. Uau. 100 pessoas, metade. Mas eu tinha, no fundo, assim, uma convicção de quando você canaliza, né, a glória para a pessoa certa, os resultados vêm. Eu tinha, Deus, não vai ser por mim. Não vai ser porque eu assumi como CEO do C12 e eu vou me envergonhar. Não quero pensar nisso. Sabe quando você entrega? Né? Eu entendo assim, quando você entrega, você fica em paz e aí você descansa. E teve esse momento que você percebeu que você Essas precisava 2 fazer semanas isso? eu falei, agora eu preciso entregar. Cara. Porque acho que talvez antes, e eu vou ser bem sincero, tava na força do meu braço. Sim. E vai fazer conexão e liga e vai falar e fala com os chairs e vamos lá, força do braço. Falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. Uau. Eu não sei mais o que fazer. Não tem nem 100 inscritos aqui e Deus, para tua honra e para tua glória. Eu quero que as pessoas que vão lá sejam impactadas. E entreguei, descansei. E o descansar é não deixar de fazer coisas. Eu continuei fazendo coisas, mas no meu íntimo eu tava tranquilo. Deus, o Senhor sabe. Sim. E aí 2 semanas se passaram, o evento fechou em 220 inscritos. Uau, cara. Né? Ultrapassou Que legal. em 10% que a gente estava imaginando, que era nossa expectativa, 200. E foi um sucesso. Assim, foi algo... Deus tinha colocado uma palavra no meu coração de renovo. E foi um renovo para os membros, renovo para o C12, um renovo... Né, dos temas que a gente compartilhou lá. Então foi algo que eu acabei de vivenciar, porque às vezes a gente fala que não, buscar a vontade de Deus. Gente, eu sou humano também, tenho processos que eu também ainda estou passando. Né? Acho que a gente passa por uma construção, mas o que fica assim de testemunho é quando você coloca a glória para Ele e descansa nele, as coisas e os resultados, eles vêm de uma maneira natural. Cara, e é legal você falar sobre isso, porque recentemente um dos textos que mais tem queimado no meu coração é o de Zacarias, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E é interessante isso porque, cara, a gente tá nessa tensão de fazer tudo que a gente pode, né? Tipo, dar o nosso melhor, arregaçar a manga e com sangue nos olhos e descansar. E a gente fica nessa, cara. Onde é o centro? Onde é o lugar certo, né? Eu tenho uma frase que eu levo, é que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus. E agir como se tudo dependesse de nós. Então, a oração tem a nossa parte. Mas a nossa dependência tem que estar nele. Né? Eu vejo, né, quando Jesus chega para os discípulos e fala para ele atravessarem para outra margem. E eles... Jesus fica tranquilo, descansa, está lá na proa, dormindo... E os discípulos passam por uma intempérie, passam por um problema no meio da trajetória. E eles olham para Jesus, Jesus, você não se importa conosco? Aqui a gente vai morrer. E você dormindo. E aí ele traz o contexto, homens de pequena fé. E aí a gente pode imaginar como fé no quê? E ele para a tempestade, e aquilo, a bonança, e eles conseguem atravessar para outra margem. Porque se você vê no começo do texto, Jesus deu uma palavra, vamos atravessar por uma outra margem. Então a nossa fé, a nossa esperança, o nosso descanso tem que estar pautado, por isso que volta a palavra de Deus. Né, cara? A palavra. Qual é a palavra? Deus, existe uma promessa e eu vou caminhar em cima dessa promessa. Existe uma palavra, mas podemos chegar na metade do caminho e ter uma intempérie pelo caminho e ter um mar agitado aí. Mas existe uma palavra e eu creio que a gente vai chegar no outro lado da margem, porque você disse. Então, a fé não é na circunstância, a fé é naquele que fala a palavra, em Jesus. Então a nossa convicção, a nossa certeza é em cima da palavra revelada, não na circunstância. Então a gente precisa constantemente lembrar disso. Quando estarmos no momento, né, quando estivermos no momento de um processo, de uma tempestade,
qual é a palavra? Qual é a promessa? Quem falou essa palavra? E aí a gente se alicerça em cima dele. E aí traz mais paz, traz mais descanso, porque a gente entende que não vai ser dando força no nosso braço. Cara. É incrível isso, porque a nossa vida, cara, é uma jornada feita de montes e vales, né, cara? Não adianta a gente achar que ela é uma constante, porque ela não é. Ela vai ter realmente momentos de pico, momentos de vale, momentos de exultação, momentos de choro. Não. Mas essa é a nossa vida, cara. Essa é a nossa jornada e eu acredito que tudo aquilo que a gente recebe no monte, né? No pico, a gente tem uma visão, a gente tem uma contemplação. É o que vai muitas vezes nos sustentar no vale. Que você vai olhar e vai lembrar, cara, eu lembro das palavras, trago a memória que me traz esperança. Muito bom, cara. Que podcast sensacional. Acho que daria mais umas 3 horas aqui. Tem papo, tem assunto. Meu querido, pra gente encerrar, olha aqui pra essa câmera. Olha nos olhos aí de quem tá nos ouvindo. Legal. E dá um conselho final aqui pros nossos ouvintes. Legal. Eu vou deixar 2 aqui, né? Primeiro, num contexto familiar, né? Quando nós entendemos que o nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado é a nossa família, a gente é intencional naquilo que Deus tem nos confiado. Então, se volta para casa, seja intencional. Não tem nenhum CNPJ maior que o CPF da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Né? Nada, nenhum grande projeto, nenhuma grande empresa vale mais do que sacrificar a tua família dentro da tua casa. Então, seja intencional com a sua esposa, seja intencional com os teus filhos, esteja presente. E a presença é muito mais do que uma presença física. A presença, ela conecta, a presença é olho no olho. É você realmente estar presente de corpo e alma junto com os teus filhos. Não perca a oportunidade de aproveitar, né, essa dádiva. É um presente. Filhos são herança do Senhor, são presente de Deus para nós. Então eu vejo assim, o primeiro conselho que eu deixo, se você não tem sido intencional, ainda dá tempo. Se volte para tua casa, se volte para o teu lar, construa dentro da tua casa o teu primeiro ministério, os teus primeiros discípulos. É o que eu deixo como primordial, como pilar dentro da tua casa. E para aqueles que também que estão nos assistindo, que é a segunda coisa, tá? A partir do momento que agora fui intencional dentro de casa, estou sendo intencional para o meu marido, para minha esposa, tenho buscado, né, Deus acima de todas as coisas, que é o pilar de todas as coisas, tá? Antes da família, né? Nosso relacionamento na vertical, ele vem antes do relacionamento na horizontal. Então, se você não tem buscado em Deus uma profundidade, uma intimidade, Deus quer se revelar, Deus quer ter uma individualidade com você. A salvação, ela é individual, o relacionamento com Deus, ele é individual. Então, antes, muitas vezes, os nossos filhos, antes das nossas esposas, que Deus possa ser o primeiro na tua vida. Então, busque esse relacionamento, essa profundidade. Antes de ser um bom marido, seja um homem de Deus. Antes de ser uma boa esposa, seja uma mulher de Deus. Né? O nosso relacionamento na vertical precisa estar à frente do nosso relacionamento na horizontal. E, por fim, talvez aqueles que nos escutam e têm questionado, né, qual que é o meu chamado, que Deus tem me levantado, eu como empresário, eu como executivo, eu como profissional liberal, eu não sei qual é a tua função, mas tenho uma plena convicção, onde Deus tem te colocado é o teu campo ministerial. Né? Jesus nos impeliu a pregar o evangelho e fazer discípulos. Não pense, não terceirize que isso é responsabilidade da igreja, do pastor, do culto de domingo. Não, isso é nossa responsabilidade de segunda a segunda. Então que a gente possa espelhar Cristo, que as pessoas possam ver em nós Jesus, seja na maneira de a gente agir, mas também na maneira de a gente falar. Então o meu pedido, a minha oração é que você que esteja nos escutando possa ter esse entendimento, que o teu negócio pode sim ser o seu ministério, que a tua função, o teu trabalho pode ser sim o seu ministério. Onde Deus tem te colocado hoje é sim o teu campo missionário. Existem pessoas ao teu lado que estão sedentas. A Bíblia fala que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existem pessoas ao nosso lado que estão com ardente expectativa de nós nos manifestarmos, nós, filhos de Deus, para que a gente traga essas boas notícias, essas boas novas e comece a ter o foco naquilo que realmente permanece, que são os frutos eternos. Que a nossa perspectiva possa estar naquilo que é eterno, não terreno. Então, quero agradecer, Renato. Sensacional, eu quero, cara, algo que realmente queima no meu coração. Animal. E mais uma vez, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Senão vou ficar falando aqui já. Obrigado, cara. Valeu, mano. Obrigado, viu? Ó,
Toma um açaí aí. Tá gostoso? Vamos parar agora pra tomar um açaí. Fabricião, corta aqui, ó, pra ele fazer um momento aqui. Merchan pra gente fazer um corte aí, sensacional, olha aí. Olha aí, cara. Top. Bom demais? Cara... Nota 10. Tiagão, muito obrigado, cara. De verdade, foi especial demais esse podcast. Tudo que você compartilhou aqui, pode ter certeza que eu vou sair edificado. Glória a Deus. Com tudo que você compartilhou, foi realmente muito especial. E não tenho dúvida que a galera que tá aí em casa também. Posso deixar a rede social aqui? Claro, mas com Quem certeza. Quiser me seguir, @Thiago com TH, Nieve, N-E-W-E. Então, @Thiago Nieve, fica mais fácil, que buscar o sobrenome não dá. Nosso canal de família, @Family4.12. Então, relacionado ao Eclesiastes 4.12. E empresários e CEOs que estejam nos ouvindo, cristãos, que queiram conhecer também o C12, @C12 Brasil. Então são os 3 canais que eu queria deixar aqui. E a gente vai deixar aqui então, gente, na legenda do vídeo também os links pra você clicar e ir até essas redes. Eu vou comendo Manda aqui. ver. Quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. Bom, já falamos aqui do Tanks. O Tanks, além de você poder comer aí na sua casa, no seu trabalho, né? O Tanks hoje está em 2 lugares aqui em Curitiba. Está no Bacaxeri e está no centro de Curitiba. Então você pode pedir no iFood. Você vai comer o melhor açaí da sua vida. E não é brincadeira, gente. É realmente incrível. Queremos também agradecer aos nossos amigos da Hero Spark. Você que quer investir dentro do universo digital, dentro do mercado digital, com um infoproduto, uma mentoria, um curso e quer ter o suporte de uma das melhores plataformas do Brasil, a Hero Spark é o nome certo. E legal de tudo, gente, Hero Spark tem um suporte extremamente humanizado. Então você que quer entrar no mercado digital já sabe a quem recorrer. Hero Spark é o nome. E queremos também agradecer a Easy Contabilidade. A Easy Contabilidade, o escritório de contabilidade aqui das empresas do grupo Glow Holding, e nós somos muito gratos a eles por tudo que eles têm nos ajudado na gestão contábil. E você que quer realmente empreender, precisa de uma gestão, de uma consultoria contábil de ponta, então a Easy é o nome certo. Obrigado você que ficou com a gente até aqui nesse podcast. Não vai embora sem se inscrever no nosso canal, sem você deixar um comentário, seguir o Tiagão aí nas redes sociais. E tamo junto, vamos pra cima mais uma vez, Tiagão. Obrigado, cara. Tamo junto, valeu mais uma vez. Abraço. Valeu, tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado.